Imagine um grupo de 9 montanhistas, todos muito experientes, desaparecendo misteriosamente nos Montes Urais, na Rússia, em 1959. Quando seus corpos foram encontrados, o cenário era digno de um filme de terror. Ossos quebrados, roupas contaminadas com radiação e uma das vítimas com os olhos e línguas arrancados. Quanto ao que aconteceu, nenhuma explicação lógica, apenas teorias. O que aconteceu naquela noite gelada? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Dionísio e hoje nós vamos explorar um dos maiores mistérios do século XX, o incidente do Passo de Dyatlov. Tudo começou quando um grupo de estudantes do Instituto Politécnico de Ural organizou uma expedição para os Montes Urais. O objetivo? Alcançar a montanha Ortoten, um monte situado a 10 quilômetros do local do incidente. Essa é uma rota considerada de categoria nível 3, o nível mais difícil de exploração. Porém, todos eles tinham muita prática em alpinismo, principalmente Igor Dyatlov, o líder do grupo. Inclusive, uma curiosidade é que a prática de visitar paisagens naturais era algo muito incentivado e praticado na época da União Soviética. O grupo era formado por 8 homens e 2 mulheres. Eram eles Igor Dyatlov, Ludmila Dubinina, Yuri Dorochenko, Alexandre Kolevatov, Zinaida Kolmogorova, Yuri Krivonichenko, Rustem Slobodin, Yuri Yudin e Semyon Zolotariev. Todos eles eram muito jovens, estando aí na casa dos 20 e poucos anos, com exceção de Zolotariev, que tinha 37 e era inclusive um veterano de guerra. Ele teria servido na Segunda Guerra Mundial. Em 23 de janeiro de 1959, o grupo partiu de Ekaterimburgo. Pegaram um trem até a cidade de Videl e de lá conseguiram uma carona em um caminhão para a vila de Visay, onde chegaram no dia 27. Esse era o último assentamento habitado ao norte. Passaram a noite na vila e seguiram viagem no outro dia. No dia 28, o dia que realmente iniciaram a expedição, um dos membros do grupo, Yuri Yudin, começa a reclamar de dores nas costas. Ele tinha um problema no ciático já muito antigo e por conta das dores teve que abandonar a expedição. Mal ele sabia o presente de valor inestimável que o destino estava dando para ele. Igor Dyatlov deixou registrado que a expedição seria findada no dia 12 de fevereiro e seria naquele dia que ele enviaria um telegrama para os familiares e amigos avisando que havia chegado. No dia 1º de fevereiro, os alpinistas planejavam atravessar um vale e acampar do outro lado. Acontece que eles foram acometidos por uma tempestade de neve muito forte e acabaram se perdendo, indo parar a oeste do local que eles queriam ir, que era o Monte Ortoten. Quando perceberam o equívoco da rota, decidiram acampar no local. Esse local tinha o nome de Kholat-Syakhl, que na língua mansi significa Montanha da Morte. Foi naquele dia a última vez que apareceram vivos em uma foto. Depois do dia 12 de fevereiro, mesmo sem notícia do grupo, não se teve uma comoção imediata. Isso porque era plenamente esperado que houvesse algum atraso numa expedição tão grandiosa como essa. Mas o tempo foi passando e os familiares dos jovens começaram a ficar transtornados sem notícia do grupo e começaram a exigir que fossem realizadas buscas. Foi somente no dia 20 de fevereiro que a primeira equipe de resgate partiu em busca do grupo. Esse grupo foi organizado pelo diretor do Instituto Politécnico de Ural e era formado por professores e alunos dessa instituição. Foi somente com o passar dos dias e com a ausência de pistas concretas a respeito do paradeiro do grupo que a polícia e o exército começaram a integrar as buscas também. E no dia 26, as equipes de busca encontraram a barraca do grupo. Dentro dela encontraram roupas de frio, jaquetas, equipamentos de frio que deviam estar sendo usados pelos estudantes, mas nenhum sinal deles. Também encontraram na barraca cortes como feito por lâminas, e mais tarde, após estudo laboratorial, foi confirmado que esses cortes foram feitos de dentro para fora, como se os estudantes tivessem rasgado a barraca, fugindo desesperadamente de dentro dela. Os primeiros corpos foram encontrados próximos a um cedro e ao lado de uma fogueira improvisada, cerca de 1 quilômetro da barraca. Era Dorochenko e Krivonichenko. Eles estavam em uma posição estranha, com os braços esticados para cima, parecendo que alguém havia tentado retirar a roupa deles. Os investigadores acreditaram que eles estavam nessa posição porque quem tinha sobrevivido retirou a roupa deles com a intenção de se aquecer. Os dois morreram congelados e as meias dos pés deles estavam queimadas, como se eles tivessem chegado a colocar os pés dentro da fogueira.
No mesmo dia, as equipes de resgate encontraram mais dois corpos, o de Dyatlov, o líder do grupo, e de Kolmogorova. Eles também estavam congelados e foram encontrados numa posição que pareciam enfrentar um vento muito forte e tentavam, de forma frustrada, voltar para a barraca. Diferente dos dois primeiros, esses dois cadáveres apresentavam muito mais lesões. Eles apresentavam lesões nas juntas dos dedos e faltavam pele em parte do seu rosto. Kolmogorova também apresentou uma lesão muito grande na região da cintura, como se tivesse apanhado de alguma coisa. Em uma linha reta entre os corpos de Dyatlov e Kolmogorova, os investigadores encontraram o corpo de Slobodin. Ele apresentava uma fratura muito grande no seu crânio e também foi encontrado numa posição em que parecia tentar retornar para a tenda. Os oficiais ainda tentaram abafar o caso, enterrando os corpos dos alpinistas quilômetros distantes da sua cidade natal. Mas essa decisão acabou saindo como um tiro pela culatra, pois só fez aumentar o clamor pelo caso. A comoção foi tão grande que os oficiais se viram na necessidade de ceder à pressão pública e devolver os corpos dos alpinistas para sua cidade de origem. E justamente ao contrário do que os oficiais esperavam, os funerais foram gigantes. Haviam milhares e milhares de pessoas indo prestar as condolências para os familiares dos alpinistas. Agora, uma curiosidade um tanto quanto estranha é que muitas dessas pessoas que estavam nesse funeral alegaram mais tarde estarem sendo observadas pela KGB. Para quem não sabe, a KGB era o serviço de inteligência na época da União Soviética. Era como a CIA, eles agiam com espionagem, agiam em assuntos que não deviam ter o clamor público, não devia ter atenção pública. Os últimos 4 corpos somente foram encontrados 2 meses depois do incidente. Eles estavam em um riacho congelado embaixo de mais de 3 metros de neve a 60 metros do cedro, onde encontraram os primeiros corpos. Eram Dubinina, Kolevatov, Zolotaryov e Tiboks. Diferente dos primeiros encontrados, esses corpos apresentavam lesões muito mais severas. O legista que analisou esses corpos chegou a mencionar que esses danos eram equivalentes a um acidente de carro. Thibault, de acordo com o legista, havia sofrido um golpe devastador no lado direito da cabeça. Kolevatov tinha uma fratura de forma indeterminada atrás da orelha direita e seu pescoço estava longo, fino e deformado. Zolotaryov estava com uma degradação facial horrível e tinha 12 costelas quebradas. Dubinina estava sem suas botas e tinha um suéter cortado ao redor de seus pés. Ela também tinha várias fraturas na costela, o que, de acordo com a autópsia, teria desencadeado um sangramento interno. Mas o mais bizarro a respeito de Dubinina é que faltavam nela seus olhos e sua língua. E mesmo com todos esses danos tão inexplicáveis, essas lesões tão severas, o laudo da morte desses jovens foi de hipotermia. A verdade é que o legista parecia pouco interessado em descobrir de fato qual teria sido a causa-morte desses alpinistas. Talvez tenha sido por desídia, descaso, ou talvez tenham sido ordens superiores. Nós vamos adentrar a respeito desse assunto um pouco mais à frente. As investigações cessaram com a seguinte mensagem: está concluído que a causa da morte deles foi por uma força desconhecida, que os turistas não conseguiram superar. O caso criminal sobre a morte do grupo de turistas e procedimentos posteriores devem ser encerrados. Após isso, todas as investigações cessaram e não voltaram a falar a respeito do assunto. Os arquivos permaneceram ocultos mesmo após a queda da União Soviética e foi somente em 2019 que o caso voltou a ser aberto. Mas quem ou o que teria sido responsável pela morte desses jovens? Os primeiros suspeitos levantados pelas autoridades foram os Mansi. Os Mansis são uma tribo indígena que vivem há séculos nas regiões dos montes Urais na Rússia. Tradicionalmente, eles sobrevivem da caça, pesca e da criação de renas, além de terem uma forte conexão espiritual com a natureza. Para eles, montanhas, rios e florestas não são apenas paisagens, mas lugares sagrados. Foram levantadas teorias de que o grupo teria passado por alguma dessas áreas sagradas do povo Mansi. E as suas mortes teriam sido a consequência severa por conta dessa invasão. Até então, não haviam saído as análises laboratoriais da barraca e, portanto, as autoridades não sabiam que os cortes foram feitos de dentro para fora. Cogitaram, portanto, que os cortes encontrados na barraca teriam sido resultados do ataque externo do povo Mansi, como se eles estivessem do lado de fora tentando atacar os alpinistas de dentro da barraca. O que não fazia sentido a respeito dessa teoria é que o povo Mansi é considerado um povo muito pacífico. Um membro da tribo chegou a ser interrogado e alegou que, de fato, a pedra de oração sagrada dos Mansi vivia naquela montanha. Mas os russos não eram proibidos de visitar o local. A montanha nunca foi vigiada e continua não sendo vigiada pelo povo Mansi.
Além disso, como vimos, os laudos feitos na barraca demonstraram que os cortes foram feitos de dentro para fora, tornando improvável que os Mansi teriam atacado os alpinistas do lado de fora da barraca. E além disso, eles foram muito prestativos, cooperativos com as autoridades durante a busca pelos jovens. Todos esses fatos somados fizeram com que o povo Mansi fosse considerado inocente e todas as suspeitas a respeito do seu envolvimento com o caso caíssem por terra. A outra teoria que surgiu é que o que teria ceifado a vida desses jovens seria uma avalanche que aconteceu naquele monte. Inclusive, quando o caso foi reaberto em 2019, essa foi a teoria aceita oficialmente. De acordo com a Procuradoria-Geral da Rússia, os jovens teriam visto ou ouvido algum sinal de avalanche e saíram desesperados da barraca, o que explicaria o porquê de terem deixado seus equipamentos e pertences para trás. Também acreditaram que as lesões tão severas encontradas nos cadáveres teriam sido por conta do impacto do deslizamento. Porém, a montanha em que eles se encontravam não era íngreme o suficiente para que ocorresse uma avalanche. E mesmo que uma avalanche tivesse acontecido no local, seria extremamente improvável que a equipe de busca encontrasse qualquer vestígio, bem como a barraca dos alpinistas. Ou pelo menos a barraca deveria ter sido completamente destruída, o que não foi o caso, uma vez que ela foi encontrada inclusive de pé. É claro que não completamente inteira, mas somente coberta com um pouco de neve. Somado a isso, alguns bastões de esqui que estavam na frente da barraca, em que podemos ver por fotos tiradas pelos próprios alpinistas, foram encontrados depois pelas equipes de busca no mesmo lugar que estavam. O ponto é, um desastre natural dessa magnitude traria consigo um rastro de destruição tão grande que tornaria impossível que as equipes de buscas encontrassem qualquer vestígio dos alpinistas. A teoria da avalanche não foi comprada por muitas pessoas. E essas pessoas que não acreditam nessa teoria conectam a morte desses jovens a uma teoria um pouco mais conspiratória. Isso porque acreditam que eles teriam sido assassinados por estarem onde não deviam estar e saberem o que não deviam saber. Haviam registros de atividades militares no local, bem como bombas aéreas sendo testadas no local que os alpinistas foram encontrados. É importante mencionar o momento que o mundo estava nessa época. Era pós-Segunda Guerra Mundial, momento da Guerra Fria, momento em que se intensificaram as corridas armamentistas. É claro que a URSS estavam fazendo estudos de novas armas e eles odiariam que vazados para publicação em geral, ou principalmente para seus inimigos. E se por um acaso o grupo tivesse sido testemunha de algum desses testes? Essa teoria ganha força com as imagens que foram fotografadas pelos alpinistas. Nessas fotos, é possível encontrar algumas luzes alaranjadas no céu, como se fossem lançamentos de foguete. Além do mais, nas roupas de Krivonichenko e de Slobodin foram encontrados resquícios de radiação. Mas mais tarde foi constatado que os dois trabalhavam em usinas nucleares e teria sido esse o possível motivo da contaminação. Mas o mais intrigante é o laudo das autópsias dos cadáveres. Isso porque ele é recheado de detalhes e aspectos que mostram que talvez o grupo tenha de fato sido atacado. Thibault provavelmente estava deitado de costas e algo muito pesado foi jogado em cima dele. O curioso é que as lesões da costela são altas, começando abaixo da clavícula e só vão até a metade, o que não é típico de uma queda. Foi constatado que ele tinha 12 costelas quebradas. O impacto que Dubinina sofreu foi tão forte que as costelas se flexionaram e perfuraram seu coração. Precisaria de uma queda de no mínimo 15 metros, direto, de peito no chão, para que se conseguisse uma lesão assim. Em um documentário recente, uma especialista diz que esse dano poderia ter sido causado por um humano, mas ele teria que ser muito pesado e teria que se jogar em cima das vítimas ou, pelo menos, pisoteá-los várias vezes. Quanto aos olhos e língua que faltavam de Dubinina, atribuíram o sumiço a roedores ou vermes que se alimentaram do cadáver. E isso é uma teoria até aceitável para os olhos que possuem um tecido mais fino, mais mole, mas e quanto à língua, que é um músculo bem mais rígido? E além disso, a autópsia comprovou que havia sangue no estômago dela, o que indicava que a língua teria sido cortada ou arrancada. Kolevatov tinha uma lesão grande atrás da sua orelha. O relatório da autópsia também alega que seu pescoço havia sido severamente lesionado, o que indica que provavelmente ele teria sido estrangulado. Doroshenko tinha hematomas e cortes nos olhos, lábios e nariz. Krivonichenko, que foi encontrado junto dele, ao lado do cedro, tinha hematomas na testa.
Seus dedos também tinham hematomas e estavam inchados. Slobodin tinha hematomas nos seus dedos. Ele também sofreu uma fratura muito intensa na lateral de seu crânio. Acreditaram que essa lesão tenha se dado porque ele caiu em rochas. Nesse mesmo documentário que eu citei, uma especialista disse que isso não fazia sentido. Isso porque, normalmente, quando uma pessoa cai em rochas, o normal é que primeiro se apresente lesões nas palmas da mão, como se ele tentasse diminuir o impacto da queda, e que, caso acertasse o rosto na rocha, o mais comum é que lesões se dessem na parte frontal do rosto, e não na lateral, na têmpora, como foi o caso de Slobodin. Kolmogorova tinha ferimentos em todo o seu rosto. Além disso, tinha um hematoma de 30 centímetros na região das costas e do rim. Tinha também hematomas nos dedos das mãos. Dyatlov, o líder do grupo, também tinha lesões nos dedos. Mas o mais curioso do que foi encontrado no seu cadáver era que ele apresentava escoriações no seu pulso e no seu tornozelo. Eram arranhões profundos na pele, como se ele tivesse sido amarrado. Mas a parte mais obscura disso tudo ainda está por vir. Isso porque existe um documento destinado a um dos investigadores oficiais do caso, assinado pelo promotor da região na época. Nele dizia que as autoridades já sabiam do desaparecimento dos jovens e estavam indo ao local para iniciarem as investigações. Ocorre que esse documento foi assinado no dia 15 de fevereiro e foi somente no dia 26 em que as equipes de buscas encontraram a barraca e constataram que os alpinistas haviam desaparecido. E tem mais. Como eu disse logo no começo do vídeo, as buscas pelos jovens só foram começar no dia 20 de fevereiro. Ou seja, pelo menos 5 dias antes de que as buscas começassem, as autoridades já sabiam de alguma forma que eles haviam desaparecido. E não se tratava de um documento falso, porque mais tarde ele foi atestado por análise técnica e de caligrafia. Tudo indica que as autoridades já sabiam dos óbitos dos jovens, mesmo antes que eles fossem dados por desaparecidos. Muitos amigos e familiares das vítimas, inclusive o próprio Yudin, aquele amigo que teve que abandonar a expedição, acreditam que existam segredos muito mais sombrios a respeito da morte dos jovens, e que o governo saiba de fato o que aconteceu naquela noite, mas por algum motivo esconda a verdade da população. Algo muito perturbador e nebuloso está presente nessa história para que, mesmo após a era soviética, o caso ainda não tenha tido uma solução aceitável. Outras teorias foram levantadas, mas não ganharam tanta força como essas. Acreditou-se que o grupo teria sido acometido por ventos catabáticos, evento causado pelo deslocamento de ar frio de regiões mais altas para mais baixas por conta da gravidade. Esses ventos são muito fortes e podem ser comparados até a furacões. De acordo com especialistas, esse fenômeno poderia ter atingido o grupo e forçado eles a fugir da barraca. Mas ainda assim, essa teoria não trazia resposta para várias das perguntas que surgiram daquela cena. Além disso, como uma avalanche, um vento tão forte assim com certeza teria sumido com os vestígios do local. Outra sugestão é que um fenômeno conhecido como vórtice de Kármán teria sido responsável por gerar um infrassom muito forte no local. O infrassom é um fenômeno que ocorre quando o vento forte passa por uma montanha ou um obstáculo, criando turbulências que podem emitir ondas sonoras de baixa frequência. Um infrassom intenso pode causar, de acordo com estudos, sensação de pânico incontrolável, o que teria feito os alpinistas fugirem desesperados da barraca. Mas, assim como os ventos catabáticos, essa teoria também deixava muitas pontas soltas. Além disso, o que explicaria, então, as lesões encontradas nos jovens? E, claro, a ausência de uma solução aceitável do que teria acontecido naquela noite, somada com toda a obscuridade do caso, fizeram surgir as teorias sobrenaturais. Por conta de uma foto encontrada no rolo de filmes de uma das câmeras dos alpinistas, surgiu a hipótese de que teriam sido atacados por nada mais, nada menos que o Yeti, o abominável Homem das Neves. Nessa foto, aparece uma figura humanoide, ao fundo, atrás de algumas árvores, como se estivesse à espreita do grupo. Alguns dizem que essa imagem é falsa e foi criada somente para trazer um tom sensacionalista para o caso, e outros acreditam que a imagem é verdadeira, mas seria tão somente a imagem de um dos alpinistas borrada. Essa teoria ainda teria sido levantada por um documentário do Discovery Channel com o nome de Russian Yeti: The Killer Lives. Mas é uma produção de cunho extremamente sensacionalista e ignora vários fatos históricos comprovados do caso. É uma obra que serve mais para entreter do que para informar. Outras pessoas chegaram a alegar inclusive que teria sido um ataque alienígena o que causou a morte dos alpinistas, e que os orbes laranjas fotografados eram na verdade atividades extraterrestres. E, bem, nem preciso dizer que essa teoria sem pé nem cabeça nem foi para frente, né? A verdade é que, infelizmente, talvez nunca saibamos o que de fato aconteceu com aqueles jovens na noite de 2 de fevereiro de 1959. E para você, qual que é a teoria mais aceitável?
Você acredita na teoria oficial do governo russo de que foi um avalanche? Ou tem aspectos mais sombrios nessa história que mostram que o governo está por trás de alguma coisa? Se você gostou do vídeo, eu peço que deixe seu like, ele me ajuda muito. E considere também se inscrever no canal, eu vou estar sempre trazendo esses conteúdos misteriosos para vocês. Muito obrigado pela atenção, um abraço e até logo.